4:31. Fica muito ligado aqui nessa introdução, muito importante para você entender. Atos 4:31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu quero que vocês prestem atenção, que tem três coisas que acontecem aqui, olha só. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, ok? Qual é a primeira coisa que acontece? Oração, eles oraram. Então, a segunda coisa, todos, diga todos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, não foi um privilégio de um ou de outro, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E a terceira coisa que aconteceu, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito, muito, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor, de adoração ao Senhor, por esse tempo que nós pudemos semear no Teu reino, nossas ofertas, nossos dízimos. Ó Deus, muito obrigado por tudo, por esse lugar de adoração, muito obrigado pela igreja reunida, e Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é o pão que alimenta o nosso espírito. Nós clamamos nessa noite, que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, e como igreja, nós declaramos: contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. E declaramos: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Proibimos toda obra do diabo para distrair, para trazer confusão, pensamentos inoportunos. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor ministre no nosso coração, que o Senhor nos desafie nessa noite, que o Senhor revele a Tua palavra, em nome de Jesus. Se você crê nessa oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem, olha só. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Então, isso aqui é o desfecho, é o último versículo daquela história da cura do paralítico que estava na porta do templo. Ele foi curado pelo Pedro e pelo João ali, não é? Então, essa história termina com esse versículo, mas eu vou voltar um pouquinho, só para você lembrar, vocês conhecem bem essa história. O Pedro e o João estão indo para o templo orar, era a hora nona de oração, eles oravam 3 vezes por dia, ali era a cultura judaica. Então eles estão chegando ali e eles encontram um paralítico. A Bíblia diz que ele tem 40 anos e ele era paralítico de nascença. Quanto tempo ele estava lá? 40 anos, irmãos. Então, uma pessoa muito conhecida ali por 40 anos, desde criança ele estava lá, ele ficou adolescente ali, não é? Alguém levava ele para lá, ele ficou jovem ali, ficou um homem agora de 40 anos nessa situação, famoso na cidade, todo mundo conhecia ele. Então ele pede uma esmola para o Pedro, para o João, e eles respondem: nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos, isso te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Não é? Irmãos, o cara não só andou, como a Bíblia diz que num salto, eu não vou saltar agora porque quase que eu derrubei tudo de manhã, né? Mas num salto ele já saiu de lá e a Bíblia diz que ele começou a louvar e dançar. Eu imagino que foi uma dança igual dessa aqui da igreja, e aí ele foi dançar, uma festa, irmãos. Ele entrou no templo junto com o Pedro, com o João, claro, todo mundo conhecia a história dele, ele era famoso, então todo mundo ficou tão impactado com aquele milagre, que veio uma grande multidão ali. Eles estavam impactados. Imagina, você conhece o cara há 40 anos naquela situação ali, com as perninhas já atrofiadas, não é? E de repente veio o mesmo homem ali, pulando, louvando a Deus, completamente curado. Irmãos, uma multidão. A Bíblia diz que o Pedro aproveitou aquela situação, pregou uma palavra poderosa ali, e a Bíblia diz que aumentou o número dos discípulos para 5.000 pessoas, não é? Então, realmente um grande milagre. Por causa desse milagre, por causa daquela pregação, daquela grande confusão, os discípulos foram presos, foram parar na prisão. Mas, eu digo assim, por excesso de provas, eles foram soltos. O normal é pelo excesso de prova, condena o cara, mas
tinha tanta evidência de que foi um grande milagre, que as próprias autoridades disseram: todo mundo viu um grande milagre. Todo mundo viu isso, não tem como a gente manter esses caras presos. Vamos liberar eles, mas vamos ordenar para eles que eles não podem mais, nunca mais pregar no nome de Jesus. Que loucura essa ordem, não é? Então eles soltaram os discípulos e aí eles saíram tão felizes. A Bíblia diz que eles saíram felizes por essa honra de sofrer pelo nome de Jesus. Então eles reúnem a igreja e aí realmente eles vão orar. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, não é? Então, o que eu quero falar com vocês hoje, o nosso tema, uma igreja poderosa. Irmãos, eles reuniram aquela igreja e a igreja era uma igreja poderosa, e essa é a minha oração. Essa igreja já é, em nome de Jesus, uma igreja poderosa, amém? Então, eu quero ver com vocês, essas três coisas aconteceram assim detalhadamente. Então, eles oraram e tremeu o lugar onde estavam reunidos. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. As características de uma igreja poderosa, amém? Agora, quando eu falo igreja, eu não estou falando só a igreja, instituição, a Paz Church ou qualquer outra igreja. Eu estou falando cada um de nós. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Se nós quisermos ter uma vida poderosa como igreja, nós temos que fazer essas coisas que eles fizeram, amém? Estão prontos para essas três coisas? Vamos ver então, uma igreja poderosa. Então a primeira coisa aqui que a gente viu, então uma igreja poderosa é uma igreja que ora. Eu digo que uma igreja poderosa, irmãos, é uma igreja de joelhos. Não é? Então não é para a gente de novo avaliar como é que está a oração da igreja, mas como é que está a minha vida de oração. Quanto tempo realmente eu tenho passado na presença de Deus em oração? Olha o que diz Atos 4,31. Tendo eles orado, a primeira parte do nosso versículo, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Eu só quero que vocês observem uma coisa aqui, nessa oração deles. Então, olha essa oração, bem prática isso aqui. Olha essa oração deles. A primeira coisa na oração deles, Atos 4,24. Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, diga soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então a primeira coisa da oração deles, irmãos, eles declaram na oração deles, isso é muito importante, que é Deus que está no comando. Sabe, eles receberam ordens ali do Supremo Tribunal Religioso, o STR, não é? Mas eles estão ali orando a Deus e dizendo: Senhor, quem manda é o Senhor que está reinando, não é? Sabe, um dos problemas da igreja é não meditar o suficiente sobre a grandeza do seu Deus. Irmão, Deus é enorme, Ele é todo poderoso, não é? Ele não está fora, só olhando o que está acontecendo, irmãos. Ele é o Senhor da história. Quem está comigo aqui? Amém? A Bíblia diz que com a concha da sua mão, Isaías 40, versículo 12, fala que quem mediu os oceanos com a concha da sua mão, já pensou? Deus fazendo os oceanos? Quem mediu os céus a palmos? Eles estão orando isso, eles estão dizendo assim: a gente não pode ficar aqui desesperado porque esses caras estão nos perseguindo. O nosso Deus é soberano. A Bíblia diz que Cristo reina sobre todos os governos celestiais. Posso ouvir um glória a Deus? Olha, Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título, um nome que está acima de todos os títulos, das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir, no mundo espiritual. Às vezes as pessoas pensam assim: Jesus só manda no céu, não é? Ele está sentado no trono, mas é lá no céu. Irmãos, Ele governa todas as coisas. Meu irmão, eu fico arrepiado com isso. Quem está me entendendo? Esse é o nosso Deus, e eles estão orando essa oração: Senhor, Tu és soberano, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O Senhor não tem poder e nem autoridade para resolver esse nosso probleminha. Quem está me entendendo? Amém? Então a primeira coisa na oração deles, outra coisa que eu vejo na oração deles, eles oram fundamentados na palavra de Deus. Isso é muito importante. Eles na verdade oram o Salmo 2.
Quando a gente lê ali, olha o que eles vão dizer, Atos 4:25, que disserte por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi. É um salmo, é o Salmo 2. Olha só, nosso Pai, teu servo. Então ele fala assim, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. O que está acontecendo é o que já tinha sido profetizado pelo Davi. Eles estão orando a palavra, irmãos, a nossa oração. Primeira coisa, a gente tem que orar sabendo que quem está no comando é o Senhor. Amém? Ele está no comando de tudo. Ele governa sobre as autoridades aqui na terra e sobre o céu. Então, a segunda coisa, nós temos que orar a palavra de Deus. A nossa oração tem que ter fundamento na palavra de Deus. A Bíblia diz assim que tudo que nós pedimos segundo a sua vontade, não é? 1 João 5,14. Então, tudo que nós pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se nós sabemos que Ele nos ouve segundo a sua vontade, então nós temos certeza de que nós já obtivemos o pedido que lhe fizemos. Então, eu tenho que orar. A minha oração não pode ser uma oração maluca. A minha oração tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Agora, para eu saber isso, eu tenho que estudar a Bíblia, não é? E outra coisa que eles oram, olha só, Atos 4:29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eu acho lindo demais isso. Eles não oram assim, né? Como a maioria de nós. Senhor, tira esse problema de mim. Não estou mais dando conta, não é? Tira esse problema, Senhor. Irmãos, eles oram assim, Senhor, nos dê intrepidez para a gente enfrentar esse problema. Eu acho tremendo isso, né? Igual o apóstolo Paulo, ele orou, Senhor, tira esse problema. Ele orou assim mesmo, para tirar o espinho da carne dele, não é? Mas ele ouviu de Deus, Paulo, a minha graça te basta. E ele disse, então tá beleza, Senhor, então me dá mais graça para eu suportar esse negócio, para eu vencer esse negócio. Quem está comigo aqui? Então, olha só, eles oraram e a oração deles estremeceu o lugar. Por quê? Porque eles oraram fiados, não é? Confiantes na soberania de Deus. Segundo, eles oraram a palavra de Deus, oraram um salmo, não é interessante? E terceiro, eles oraram para pedir intrepidez, não para parar o problema. Aleluia! Mas que mais que eles oraram? Olha só, eles oraram, olha lá, versículo 30, 4:30, enquanto, então ele está falando assim, pois não me, como é que ele fala? Eles oraram, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. O que é que eles oram? Eles oram por poder. Eles oram por poder, não é? Irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo. Deixa eu quebrar esse paradigma na sua vida, não é? Sabe, não existe isso, irmãos, tipo assim, vamos lá na igreja poderosa ali, daquele pastor poderoso, que ele vai orar pelo nosso problema. Irmão, você tem o mesmo Espírito Santo que ele tem. Jesus não falou isso? Ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Curitiba, quanto no Paraná, quanto no Brasil, até os confins da terra. O Espírito Santo está em nós. Jesus disse, eu tenho que ir, porque se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. E quando Ele vier, Ele estará sempre convosco e estará em vós. Quem tem o Espírito Santo? Nós temos o Espírito Santo, irmãos, e eles, agora, o que eles oram? Senhor, nós já temos o Espírito Santo. Agora, Senhor, nós oramos para que esse poder se manifeste em nós e nós possamos curar, nós possamos libertar, nós possamos manifestar os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Nós queremos poder, aleluia. Então eles não estão, Senhor, para esse problema que nós não aguentamos. Não, Senhor, manda mais intrepidez e manda mais poder para a gente partir para cima desse capeta, para cima desse gigante. Quem está comigo? Amém? Então, irmãos, a primeira coisa de uma igreja poderosa é uma igreja que ora. Mas não é qualquer oração, não é? É uma oração baseada na soberania de Deus. É uma oração baseada na palavra. É uma oração que pede intrepidez. É uma oração que pede poder. Aleluia!
Essa que tem que ser a oração da igreja, não é? Esses dias eu estava assim meio lutando, né, com os meus gigantes. Quem tem gigante assim para vencer? Eu estava lá lutando com os meus gigantes, e aí o gigante me intimidando, não é? Você baixinho desse jeito, você que vem aí, você está pensando que eu sou um cachorro, que você vem aí com uma baladeira, sabe? Ele estava falando tudo isso para mim, me confrontando, e eu estava assim meio entrando numa, sabe, numa de ficar, porque, tá entendendo? Quem já cometeu esse pecado, além de mim? Irmãos, aí a Mila me lembrou uma coisa, ela disse, amor, eu vou só te lembrar uma coisa. Ai, irmão, mulher de Deus é uma bênção, né, na nossa vida. Aí a Meila me lembrou assim, lembra da igreja de Outeiro? Aí eu disse, lembro. Aí ela, não, vamos lembrar, vamos pensar o que aconteceu lá. Aí eu vou contar para vocês, né? Aí foi a primeira igreja, eu nunca contei isso aqui para vocês. Foi a primeira igreja que eu pastorei. Eu nem era pastor ainda, assim, eu era funcionário público. E aí o pastor, acontece isso direto assim comigo, né? O pastor vai embora e eu assumo, né? Aí o pastor foi embora e aí só tinha eu, irmão. Não era porque eu era o cara, é porque só tinha eu mesmo. O único doido que aceitou o desafio fui eu. Aí eu fui para lá, né? E eu já morava lá também, facilitou para o pastor Genildo isso, né? A igreja estava bem começando em Belém, então não tinha dinheiro para bancar um pastor. Ele não precisava pagar nada, eu era um voluntário. E aí eu fui lá e assumi a igreja, 18 pessoas. Não é? Quando a gente ia para a igreja, não tinha asfalto, a gente ia pisando na lama, né? Com sapato na mão, porque de lá eu saía correndo para o trabalho, lá do outro lado, Belém, né? E era assim, tipo, por causa do trânsito ali, uma loucura, demorava demais. E aí eu saía daquela oração, a gente começava às 5 da manhã até 6, e 6h30 eu tinha que estar na parada do ônibus, para pegar o ônibus, 3 ônibus para chegar no meu trabalho. Aí beleza, a gente ia orando, e a gente orando, e a gente orando. Sabe o que a gente estava orando? A igreja, irmãos, ela era muito pequena. Os bancos da igreja tinham sido feitos pelo pastor Melvin, pensa. Os bancos maravilhosos que eram, né? A gente vivia repregando aqueles bancos para os irmãos não caírem. E só cabia 30 pessoas. Lotada a igreja. A igreja não tinha banheiro, a gente chegava e lavava o pé na casa do vizinho, porque também não tinha água. Era a casa do Chico Buarque, né? Não tinha teto, não tinha nada. E aí, era assim, e a gente orando. E sabe qual era a minha oração? Senhor, eu quero um templo, eu quero uma igreja muito grande, que tenha um estacionamento grande. Não sei para que estacionamento, que ninguém tinha carro, só eu. Mas aí eu orava assim. Aí a Meila, depois de muito tempo, ela confessou para mim, né? Ela disse, amor, eu te via orando daquele jeito, às vezes eu chorava, mas não era de unção, não, era de pena de você. De pena da sua oração de criança, não é? E aí, irmão, sabe o que aconteceu? O resumo da ópera. Eu fui pregar numa igreja, uma senhora lá me procurou e disse, pastor, eu construí uma igreja, sabia? Pensa, irmão, praticamente no centro ali daquele lugar lá, no lugar top. A gente morava, a nossa igreja era lá onde o vento fazia a curva. E ela, sabe, num lugar legal, assim, um prédio já tudo pronto. Um prédio que tinha 300 metros quadrados, cabia 300 pessoas. Um prédio num terreno de 1.000 metros quadrados, que dava para colocar os carros que eu sonhava, não é? E ela disse, pastor, eu construí essa igreja, e eu queria doar essa igreja. Eu disse, uau, não é onde que eu assino? Ela disse, eu quero doar essa igreja. Nós já oramos e eu creio que Deus falou no meu coração que é para a gente doar para o Senhor, para a igreja da paz aí que o Senhor pastoreia. Eu disse, meu Deus, glória a Deus, né? Aí fui contar para o pastor Genildo isso. Pastor, o pastor Genildo era minha cobertura, meu discipulador. Falei, pastor, ganhamos uma igreja. E contei, tirei as fotos, ganhamos, de graça, essa igreja, deu. Ele falou, rapaz, eu acho melhor a gente falar para ela que a gente vai orar por 3 meses. Pastor, eu estou orando por 1 ano. Já orei mais do que 3 meses. Não, mas vamos orar mais 3 meses. Pensa na prova, né? Aí eu fui lá com ela, irmã, segura a onda aí, porque nós vamos orar, a senhora vai orar também. E, irmão, no final dos 3 meses ela disse, olha, eu ainda estou firme. E eu disse, eu continuei firme também, irmã, né? Irmãos, recebemos a igreja, com escritura, com tudo, com documentação, com tudo, está lá a igreja. É uma das igrejas de Belém, uma das grandes igrejas de Belém hoje lá, né? Sabe, irmãos, é isso, Jesus disse, pedi, dar-se-vos-á. Ele disse, vocês não têm porque vocês não pedem. Peçam para que a alegria de vocês seja completa. Então a gente só fica reclamando, dizendo, não, Senhor, me dá mais intrepidez, me dá mais poder,
não é? Senhor, Tu és soberano, tu reina sobre todas as coisas, sobre essa doença, sobre esse desemprego, sobre essa miséria, sobre todos os problemas, o Senhor reina. Diga, uma igreja poderosa é uma igreja de joelhos. Você é a igreja. Porque que horas que é mesmo reunião de oração, pastor? Eu estou falando, vai orar, irmão, na sua casa. Ore na igreja também, sexta-feira, não é, uma vez por mês, tem aqui uma grande oração. Mas, irmãos, eu estou falando para você orar, para você pedir. Eu estou orando assim, eu estou orando assim. Eu estou orando assim aqui, não é? Eu estou orando assim aqui, Senhor. O Senhor já fez lá em Outeiro. Depois o Senhor fez em Coraci, uma igrejinha pobrezinha, comprou, foi uma boate na cidade. Sabe? Eu vi tantos milagres, irmãos. Eu vi milagres em Palmas. A gente construiu uma igreja que tinha 80 pessoas, construir um mega prédio daquele ali. Entende? Foi Deus. E eu estou dizendo, Ele vai fazer coisas extraordinárias em Curitiba. Sabe, eu não estou falando isso para encher você e de esperança. Eu estou te dizendo porque eu sei, porque sei. Nós só temos que orar. Só temos que orar, de joelhos e clamar. Eu digo para a Meila, às vezes a gente vê um prédio assim top, ela diz, amor, esse prédio, olha só como ele é lindo, olha como tal. Aí eu digo, esse aí não dá, esse aí deve só caber uns 200 carros. Não, eu quero maior, eu quero uma coisa melhor. Não, amor, não é isso. Mas a gente não tem essa grana. Mas Deus tem. Ele tem essa grana. A gente só tem que orar. Amém? Segunda coisa aqui que eu vejo nessa história que uma igreja poderosa tem, ou tem que ter. Primeiro, então uma igreja poderosa é uma igreja que ora, não é? Olha só, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. A oração faz tremer o lugar. Agora, olha a segunda coisa. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quantos ficaram cheios do Espírito Santo? Não é só o pastor que tem que ser cheio do Espírito Santo, ou os pastores, ou aquele irmão ungido do louvor. O Ariel é cheio do Espírito Santo quando ele canta mesmo. Mas, irmãos, isso não é privilégio dele, não é privilégio de ninguém. Todos que creram são cheios do Espírito Santo. Agora a gente só tem que desenvolver esse relacionamento. Amém, queridos? A gente só tem que cultivar esse relacionamento. Jesus falou assim, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a igreja estava aqui, irmãos, orando dentro da vontade de Deus. Senhor, manda mais poder. Eu quero, cutuque esse crente que está aí perto de você. Você ainda não entendeu. Fala para ele, você ainda não entendeu. Você tem o Deus Espírito Santo dentro de você. Meu Deus, isso é poderoso demais, não é? Então, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Irmão, o próprio Jesus desfrutou disso, não abriu mão disso. Olha o que diz Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Por que Jesus operava milagres? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, entenda isso, por favor. A Bíblia diz, em Filipenses 2, que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ok? Mas ele veio e tomou a forma de servo. Ele não podia ter nenhuma vantagem. Ele não podia chegar aqui e dizer, olhar para uma mulher, por exemplo, e não sentir nada. Ele não poderia morrer por nós se ele não fosse tentado em todas as coisas. Ele foi tentado em todas as coisas, ele veio como homem. Isso que faz dele grandioso. Então ele deixou a sua glória no céu, está escrito que ele deixou a sua glória. Então ele não veio como Deus, flutuando, atravessando parede, imune aos pecados. Não, irmãos, ele veio como um homem. Ele veio com 100% homem. Mas o que Jesus fez? Ele entendeu que ele precisava do poder, do Espírito, da pessoa do Espírito Santo nele. E ele cultivava isso, e por causa disso ele fazia grandes milagres. Quem está comigo? Quando ele vai embora, ele diz, olha, se vocês crerem em mim,
vocês farão obras maiores do que essas, porque o Espírito Santo vai viver dentro de vocês. Uau! Uau! Quem tá comigo aqui? Irmãos, isso é para todos nós, é para cada um membro da igreja. Não é? Imagina, o meu corpo é formado de vários membros. Irmãos, tudo que passa aqui no meu cérebro, não é? As mesmas proteínas, não é? E o mesmo alimento que alimenta aqui os meus neurônios, alimentam as células da minha unha. Todo mundo é importante aqui, todo mundo desfruta do mesmo direito no meu corpo. Então não importa, irmãos, quem você é no corpo, você está cheio do Espírito Santo e de poder. Qual é o problema? A gente ou não sabe, ou a gente sabe, mas não tem certeza, ou a gente até sabe, mas não usa isso. Então Jesus, ele usou esse poder. Amém, queridos? Sabe, eles estavam tão apavorados, os discípulos, mas agora, irmãos, eles estão cheios de fé. O Pedro covarde que negou Jesus, agora enfrenta o Sinédrio, o Supremo Tribunal. Ele diz, como que eu posso não pregar as coisas que eu vi com meus próprios olhos, e eu vi com esses ouvidos, não tem como eu ficar calado. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quer me prender? Me prende. Quer me matar? Me mata. Mas eu não dou conta de desobedecer o meu mestre. Pensa nesse cara covarde. Está cheio do Espírito Santo, que está me entendendo? Irmãos, uma igreja poderosa como essa é uma igreja de joelho, mas é uma igreja que cultiva esse relacionamento com o Espírito Santo. Em terceiro lugar, para a gente terminar, uma igreja poderosa é uma igreja, diga comigo assim, cristocêntrica. Não, repete bem forte aí, cristocêntrica. Uma igreja poderosa é uma igreja que Jesus é o centro dela, não é? Olha só o nosso versículo, Atos 4:31. Então, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Você já entendeu? Oração. Agora, todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos. E agora, a última coisa, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Guarda isso aí no seu coração. Uma igreja poderosa é uma igreja que prega a palavra. Agora, eu quero te mostrar o que eles pregaram. É importante isso. O que eles estavam pregando ali? Então, quando veio a multidão, eles vieram por causa do milagre que eles viram, não vieram por causa de Jesus, nada disso. Eles vieram pelo milagre que eles viram, não é? E aí eles cercaram os apóstolos, cercaram aquele ex-paralítico, ficaram curiosos, o que está acontecendo e tal. E aí o Pedro aproveitou aquele clima, aquela curiosidade, aquela multidão aglomerada, e ele vai pregar Jesus. Escuta, vamos ver, Atos 3,16, ele vai explicar, pela fé. Olha, isso não tem nada a ver com a gente, porque deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu abrir esse painel, presta atenção, olha para mim, quem está comigo? Olha como que nós temos essas duas tendências. Quando a gente vê uma coisa acontecer, um milagre acontecer, quem aqui já viu um milagre? Se você não viu, todo domingo você vê um, né? Eu sou um milagre, irmãos. Estava morrendo de overdose, e tinha uma velhinha lá de joelhos, orando por mim. Depois eu fui descobrir que eu dormia em cima das lágrimas dela, não tinha jeito de não converter, não é? Eu saía de casa e ela se ajoelhava na minha cama até eu voltar, chorando e orando. Eu sou um milagre, por isso que eu acredito em milagre, né? Eu sou um milagre. Pensa, eu já entrei em igreja só para fazer confusão. Já pensou, irmão, que bicho encapetado eu era? Entrava numa igreja e sentava lá na ala onde estava todas as... Lembra daquele tempo? Eu acho que era o tempo do Antônio, nesse tempo. Que de um lado ficava só mulher, do lado ficava só homem. Eu entrava e sentava do lado da mulher só para vir um e mexer comigo. Cheio do Satanás. Quem está me entendendo? E eu estou aqui pregando para vocês. Isso é um milagre. Isso é um milagre, irmãos. Não é? Agora veja bem. Olha como que a igreja é, né? A maioria das pessoas. Então, ou a gente fica focado no milagre. Ah, que milagre, que maravilha. Ou então a gente fica focado no milagreiro, não é? Então, eu tenho que resolver isso. Eu vou lá na igreja fulana de tal, eu vou lá receber uma oração daquele pastor. Irmão, pelo amor de Deus, você é cheio do Espírito Santo. Dobre o seu joelho, ore. Não é? Então, quando aquela multidão cerca o milagre e cerca o milagreiro para dar honra para o milagreiro e glorificar o milagre,
o Pedro coloca eles no lugar deles, no lugar certo. Escuta, ele vai dizer assim, pela fé, não tem nada a ver com a gente. Ele fala assim, olha, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Uma igreja que prega Jesus, eu acho tremendo isso. Uma igreja que aponta para Jesus. Irmãos, o milagre não é o evangelho, mas ele abre portas para a pregação do evangelho. Por isso que nós temos que pedir poder, clamar por poder. Nós vamos começar a ser usados por isso, e as pessoas vão dizer, rapaz, quem fez isso? Você não vai receber, né, os louros desse milagre, você vai dizer, foi Jesus. Foi Jesus. Você quer conhecê-lo? Quer conhecê-lo? Eu posso falar um pouco dele para você. Aí você vai trazer essa pessoa para Jesus. Quem está comigo aqui? Né? Foi isso que o Pedro fez, irmãos. Ele começa a dizer assim, olha, pregar o evangelho. Os caras estão ali, aglomerando todo mundo. Aí eles falam assim, não fomos nós. Foi o nome de Jesus, foi a autoridade de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Aí eles falam assim, olha, arrependei-vos, Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Amém, queridos? Amém? Então ele está pregando o evangelho, porque os caras estão ali cheios de pecados, estão fazendo oferta de sacrifícios ali para pagar os pecados dele, mas eles não resolvem esse problema. Então o que é que o Pedro está dizendo? Gente, se vocês crerem em Jesus, Deus enviou o seu Filho para colocar o pecado de vocês na conta do Filho deles, e pegar a justiça do Filho deles e colocar na conta de vocês. Olha só, ele se fez pecado no nosso lugar para que eu e você fôssemos feitos da justiça de Deus. É isso que o Pedro está pregando. Aí os caras ouvem a palavra do Pedro e ficam impressionados com isso, irmãos. O Pedro está pregando o evangelho é o poder de Deus, quem está me entendendo? Quando a gente começa a pregar esse evangelho simples, irmãos, o poder de Deus é derramado, quem crê nisso? Não é? Então, a gente não precisa, como igreja, reinventar a pregação. Agora a gente vai fazer uma pregação muito atraente, né, para trazer as pessoas. Irmão, essa pregação, ela pode até trazer as pessoas momentaneamente, mas as pessoas não vão ficar, elas não vão ser transformadas, porque o que transforma é o poder do evangelho, é o Espírito Santo em nós, a esperança da glória. Amém, querido? É a palavra de Deus. Então, uma igreja poderosa é uma igreja onde Cristo é o centro. Ele fala assim, Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro. Ele está falando aqui para os caras, pregando o evangelho para os caras, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Os caras disseram, nós queremos entregar nossa vida a Jesus. A igreja, lembra lá em Pentecostes, 3.000 converteram, e agora 2.000 convertem, porque aumentou o número dos discípulos para 5.000 pessoas. O que eles fizeram? Eles colocaram o joelho no chão. O que eles fizeram? Eles buscaram o poder do Espírito Santo. O que eles fizeram? Eles pregaram Jesus Cristo. Eles pregaram o evangelho simples da salvação. E o chão tremeu, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Eu quero orar, irmãos, quero orar por você, vamos orar. Alguém aqui precisa de milagre? Deixa eu ver, além de mim. Não é? Vamos orar por milagre nessa noite. Não é? Eu tenho orado assim, ó, Senhor, eu quero aprender, eu quero aprender a tocar nesse lugar misterioso. Eu quero ter mais intimidade com o Espírito Santo. Não é? Tem sido a nossa oração. Essa palavra surgiu no meu coração como uma resposta do que eu estava buscando. Irmãos, nós precisamos, esse mês todo nós vamos pregar milagres, amém? Milagres, ou seja, o sobrenatural. Olha, deixa eu te falar, é impressionante como a gente tem essa tendência, né, de desequilibrar. Não, então a gente vira uma igreja muito organizada, muito profissional, top, eu amo isso, eu amo o profissionalismo e eu gosto das coisas muito arrumadas. Mas se a gente ficar só desse lado, sem o poder do Espírito Santo, irmão, nós viramos uma sociedade muito joia, não é? Se a gente ficar só desse lado aqui agora, não, agora a gente só vai orar, irmãos, e é poder, e aí é só essa, a gente já olha um para o outro assim, ó, chacaramanaya, já não fala mais nem em português, é tudo em línguas. Irmão, vira uma bagunça.
porque nós precisamos equilibrar essas duas coisas. Quem está me entendendo? Mas eu creio que esse mês é o mês de nós buscarmos esse poder. Esse mês é o mês da gente orar muito, até porque é o mês da preparação para as casas de paz. Eu quero ver muitos milagres na casa de paz, amém, querido? Muitas almas entregando a vida a Jesus. Então nós precisamos disso aqui. Uma igreja poderosa é uma igreja que ora. Ora o quê? Ora a soberania de Deus, ora a palavra, ora por intrepidez, ora por poder. Uma igreja poderosa é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja poderosa é uma igreja cristocêntrica. Cristocêntrica. Eu quero ver milagres nesse lugar, amém, queridos? Quero ver milagres. O que aconteceu? Foi Jesus. Jesus me curou. Foi Jesus. O que aconteceu na sua vida financeira? Foi um milagre. Foi um milagre. Amém, queridos? Tem um cara lá em Belém, não sei se eu contei isso para vocês. A gente vai misturando as ilustrações. Eu não sei onde eu prego uma coisa ou outra, mas se eu contei, conto de novo. Eu lembro, esse cara é muito meu amigo hoje. Ele acordou uma noite assim, ó, injeção eletrônica. Ele falando alto, injeção eletrônica. Ele não sabia nem o que era isso. Ninguém sabia, na verdade. Não tinha ninguém mexia com injeção eletrônica em Belém ainda, não é? Muitos anos atrás. Ele mexia com carburador. Quem lembra do carburador? Os coroa. Cadê os coroa? Cadê os coroa? Tá aí. Lembra do carburador? Lembra, Tânia? Né? E aí, ele mexia com carburador. E Deus falou para ele injeção eletrônica. Quando ele começou a buscar as informações, que nem tinha internet, né? Google. Ninguém nem sabia o que era isso. Ele foi pesquisar o que era isso. Descobriu que era um novo tipo de injeção, né, que ia substituir o carburador depois, daqui a algum tempo. Mas já tinha alguns carros com injeção eletrônica. Ele disse, eu vou aprender isso. Foi para São Paulo aprender. Tudo que ele tinha para investir nisso era um celular tijolão. Ele vendeu o celular dele e foi fazer o curso de injeção eletrônica. É desse poder que eu estou te falando mesmo. E aprendeu, voltou para Belém. Hoje ele é rico, mexe com injeção, ele é autoridade em Belém em injeção eletrônica. É isso que eu estou te falando. É isso que eu estou te falando. Coisas grandes, irmãos. A gente pensar coisas grandes. Tem que virar essa chave aqui, ó. Deus nos fez para ser cabeça e não cauda, estarmos por cima e não por baixo. Deus, Espírito Santo, mora dentro da gente. Pensa! Esse negócio de dizer, eu vou despedir os irmãos, Senhor nos despede na paz do Senhor. Eu nunca vou fazer essa oração, porque Deus está dentro de mim. Onde eu vou, Ele vai. Quem está comigo? Quem quer orar por milagre hoje à noite? Eu quero. A gente vai cantar essa música, ou pelo menos ouvir essa música, porque vocês não vão poder cantar essa música, porque vocês vão estar de joelhos. Vocês vão estar de joelhos e orando.